queria falar um pouquinho sobre o contínuo trabalhar de Deus nas nossas vidas. Quando nós estamos nesta série de conferências, pensando no tema Minha Vida para a Glória de Deus. E eu gostaria que você repetisse comigo com bastante ênfase. Vamos lá? Minha vida para a glória de Deus. Que de fato seja a minha, a sua vida para a glória de Deus, a vida da Iba para a glória de Deus. Ontem nós pudemos ser impactados com a palavra, olhando para a vida do profeta Isaías, quando ele nos ensinou que nós precisamos alcançar de Deus uma visão além da matéria. Quando ele nos ensinou que nós precisamos realmente fazer uma autoanálise sincera do nosso coração, para que possamos confrontar os nossos pecados, os nossos erros e permitir que Deus nos purifique. E mediante esses dois passos, tomarmos o terceiro, que como a palavra nos ensinou, posicionarmos como vidas comprometidas com Deus, como vidas que possam responder a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje eu quero pensar neste trabalhar de Deus que é contínuo em nossas vidas. Porque Deus tem trabalhado em nós e não podemos sair destes 28 anos sem termos sido acrescidos na sabedoria, no conhecimento, na graça, na alegria, no amor e no desejo de servir. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor para o nosso coração, quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, convido você a então abrir sua Bíblia ou acompanhar o texto na projeção. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Lendo mais uma vez. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Papai querido, continue falando ao nosso coração. Ajude-nos, Pai, a cada dia a compreender Tua vontade e experimentar o novo do Senhor para a nossa vida. Continue trabalhando, Pai, em nós. Em Cristo nós te pedimos, em Cristo te agradecemos, em Cristo te damos glória, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus. O contínuo trabalhar de Deus em nossa vida. Nossa vida não será, com certeza, a expressão máxima da glória de Deus, se nós não permitirmos que o Senhor trabalhe em nós, que Ele continue operando, porque Deus está trabalhando em nós, mas eu não posso ser o ponto final da bênção do trabalhar de Deus em mim. Escuta, a bênção não pode ter um início em Deus para a minha vida e terminar na minha vida. Eu não posso ser o ponto final da bênção e do trabalhar de Deus, mas eu preciso ser um caminho pela qual a bênção passa, ela me transforma, ela me modela, ela me faz crescer, mas ela não para em mim. A partir da minha vida, ela alcança outros, e é isso que Deus espera. Que Ele possa trabalhar em nós para que a nossa vida represente um trabalhar na vida de outros, para que nós passemos aquilo que recebemos, para que, estando famintos, alcançando multiplicação e quantidade de pão suficiente, nós também possamos repartir esse pão com outros e assim alimentar a muitos, amém?
Então aproveite esse tempo que Deus tem declarado e determinado para a sua vida aqui. Aproveite para você se fortalecer, para você crescer, para você amadurecer na fé em nome de Jesus. É muito bom nós podermos, como a irmã declarou aqui acerca de um histórico, de lágrimas e sorrisos, mas como é bom nós aproveitarmos este histórico e entender que tudo isso, as lágrimas, os sorrisos, as dificuldades, mas também os milagres inúmeros que Deus realizou, eles são totalmente didáticos para a nossa vida, porque Deus é um Deus didático, Deus é um Deus que usa todas as coisas como ferramenta de ensino para nós. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Então, entendendo que o trabalhar de Deus tem propósito, o que nós estamos vivendo aqui tem propósito, e Deus fala muito ao nosso coração, dentro desse versículo que foi lido, que o apóstolo Paulo declara aos irmãos ali em Filipos. Nós precisamos sair destes 28 anos de vida cristã aqui na IBA, partindo em busca do 29º aniversário, estando muito mais sábios e muito mais preparados para responder às necessidades do nosso mundo nesse tempo, para respondermos a razão da nossa fé e da nossa esperança no Senhor, para respondermos as muitas indagações de um mundo que se afasta cada dia mais do Senhor. Nós precisamos sim, sermos acrescidos, porque a palavra de Deus, na boca do salmista, nos alerta, que nós precisamos sim, alcançar com os dias, com os anos, com o tempo, um coração sábio. Ou seja, o trabalhar de Deus promove em nós sabedoria. Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esse texto, pensando parte a parte desse versículo, comecei a olhar para este versículo e comecei a dividi-lo em palavras, em frases, e como Deus fala conosco quando você se debruça sobre um texto para extrair dele aquilo que Deus espera de nós. E quando Deus me fala sobre um contínuo trabalhar em nossa vida, Ele trouxe esse versículo ao meu coração, para nos dizer que o trabalhar de Deus em nós é uma certeza indubitável. Olha o que o versículo diz, o apóstolo declara assim: tendo por certo isto mesmo, tendo por certo isto mesmo. O texto aqui nos mostra, irmãos, a certeza do apóstolo Paulo acerca daquilo que Deus vai realizar, tendo por certo, irmãos, isso mesmo. Não há dúvida no coração do apóstolo Paulo de que Deus usa todas as ferramentas que Ele dispõe e que são inúmeras, incontáveis, para nos aperfeiçoar, para nos mover, para nos ajudar, porque Ele é didático em tudo que faz, como já dissemos. Todas as suas ações têm um propósito. Então não pense que o mal-estar vivido ontem, ou o bem-estar vivido hoje, ou vice-versa, que isso pode de alguma forma influenciar positivamente ou negativamente, mas escuta, Deus está trabalhando em todas essas ocasiões, de forma a te levar a crescer, a ser vencedor, porque Ele tem um propósito e nós vamos ver isso. Isaías 64, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nunca se ouviu ou se pôde enxergar,
um outro Deus como o nosso Deus, que tem prazer em trabalhar não para nós, mas trabalhar em nós. Ele não é o nosso servo, mas nós somos seus servos. Mas Deus trabalha em nós para nos moldar, para que sejamos especiais, excelentes no trabalho dele, na obra que ele colocou em nossas mãos. E o Senhor nos chama a entender isso. Haja no seu coração, essa certeza que há no coração do apóstolo Paulo, haja no seu coração essa certeza desse trabalhar contínuo. Precisamos ter também consciência da origem deste trabalhar, consciência da origem disso que está acontecendo em nós, desse crescimento que estamos alcançando, dessa maturidade que tem sido cobrada nossa, porque somos cobrados pelo Senhor e pela palavra do Senhor, porque há uma origem, há uma fonte que exorta-nos a crescer, e esta fonte é o Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu tenho por certo isso, que aquele que começou a boa obra em vós. O apóstolo Paulo tem certeza que essa obra que está sendo edificada de 8 anos, que tudo aquilo que os irmãos têm sido confrontados para crescer e para amadurecer e para se tornarem homens e mulheres segundo o coração de Deus, é um trabalho que tem a fonte, e essa fonte é o Senhor, essa fonte é Deus. Então valorize aquilo que você recebe aqui. Não tome as palavras como palavra de um líder, como palavra de um pastor, como uma questão pessoal, não. Mas tome aquilo que nós ensinamos e aquilo que aprendemos aqui, como a palavra de Deus, porque é. Como o irmão Albeni leu, porque Deus ele envia a palavra com um propósito específico e Ele mesmo faz com que essa palavra se cumpra em nós. Precisamos então vivenciar essa verdade. E foi Deus que iniciou esta obra. Ele iniciou esta obra quando Ele nos convenceu, quando Ele pelo seu Espírito Santo nos convenceu e nos converteu. Fomos convencidos do nosso pecados e fomos convertidos à fé em Cristo. Quando o Senhor começou a boa obra em nós, nos salvando, nos retirando da perdição do pecado e nos levando à glória dos céus. Quando o Senhor, Ele pôde então assim nos santificar e na nossa vida, no nosso cotidiano, Ele nos santifica cada dia quando nós permitimos o trabalhar contínuo dEle em nós. Ele nos justificou. É Deus que realiza boa obra. E se formos ajuizados também olhando para nós, diremos: ai de nós, porque vamos perecendo. Como Isaías o fez na sua análise. Escuta, querido, Ele é a razão de estarmos aqui, Ele é a razão de comemorarmos 28 anos e tantos outros anos, se assim Ele nos permitir. Devemos valorizar esta obra que Ele quer realizar e que Ele está realizando em nós. Porque o apóstolo Paulo fala assim, tenho por certo que aquele que começou a boa obra, não é uma obra qualquer, mas é a boa obra, aquele que começou a boa obra. Olha, a palavra de Deus nos diz, quando Deus terminou a criação, quando Ele deixou tudo perfeito do jeito que é, Ele então disse que eis que era tudo muito bom. E assim também é a obra dEle na nossa vida, porque tudo que vem dEle é muito bom. A boa obra, essa obra que Ele está edificando precisa ser valorizada por nós, porque é muito boa. Essa obra que você realiza é muito boa, você precisa valorizar esta obra, porque é muito boa. Há muitas pessoas que estão assim, talvez pensando que são apenas dias, são apenas questões, são apenas ações, apenas ativismo. Não é.
o que você realiza na casa do Senhor, independente do que seja. Porque Jesus disse que um copo de água fresca dada a um dos meus pequeninos não ficará sem recompensa. Ou seja, tudo que nós fazemos na obra de Deus, porque essa obra é muito boa. Quando aquele jovem rico chega perto de Jesus e diz assim: bom mestre, lembra lá? Mas Jesus olha para ele e diz assim: por que me chamas bom? Só há um bom. Porque Deus é bom. Deus é bom. E tudo que vem de Deus é bom. Então o apóstolo Paulo está perfeitamente correto. Aquele que começou a boa obra, porque essa obra vem do Deus bom. O Deus, como diz Langston, perfeitamente bom. Esse Deus perfeitamente bom. Aleluia. Glória a Deus. Mas escuta, o resultado desta obra em nós. O que Deus ele espera então com esse trabalhar? O que Deus espera com esse bom trabalho que Ele vem realizando? Com esta obra que precisa por nós valorizada, por ser boa e de uma fonte boa. O que Ele tem como objetivo final para nós? Escuta, o nosso aperfeiçoamento. Não podemos estagnar, não podemos estacionar. Olha, na caminhada cristã, Deus não coloca estacionamento, Ele não quer que você pare, mas Ele quer que você cresça e cresça continuamente, que você seja experimentado continuamente, que todos os dias sejam uma lição, uma escola na sua vida, e que essa escola faça com que você alcance ainda mais motivação para se aproximar de Deus. Amém? Seja um bom aluno. Então, ele vai dizer aqui, olha: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. Então, o resultado da obra de Deus em você é aperfeiçoamento. Quando você deixa de se render àquilo que Deus quer para a sua vida, você deixa também de alcançar aperfeiçoamento. Somos tão débeis, somos tão pequeninos e tão imperfeitos, mas o Senhor Ele quer manifestar a sua graça nos aperfeiçoando dia a dia. Olha, e se tem uma ferramenta que Ele quer usar na sua vida para te aperfeiçoar, essa ferramenta está aqui, ó. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, quando ele está falando da palavra, está falando da Bíblia, ele fala com Timóteo que Timóteo foi ensinado, experimentado desde a sua meninice, e ele vai dizer no versículo 16, que a palavra ela é apta para corrigir, para redarguir, para ensinar. Ele vai dizer que a palavra ela veio como uma inspiração divina. E ele vai falar-nos no versículo 17, que a motivação da palavra na nossa vida, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, perfeitamente instruído para a boa obra, perfeitamente aperfeiçoado para a boa obra. Então Deus Ele quer te aperfeiçoar com aquilo que é ensinado. Ele não quer causar ira no seu coração e revolta: vou sair da igreja por isso ou por aquilo. Não, Deus não quer isso. Deus quer nos confrontar para nos ajustar. Mas Ele nos ajusta para nos manter no rebanho. Ele nos ajusta para nos manter no aprisco. Ele nos ajusta para conseguirmos nos relacionar de forma adequada. Ele nos ajusta para tirar o mais de nós e colocar o mais dele. Ele nos ajusta porque nos ama, Ele quer nos aperfeiçoar. E precisamos entender isso e aceitar isso. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas qual o tempo que nós temos para receber esse aprimoramento de Deus? Qual é o tempo? É este tempo, irmãos. Porque o texto vai dizer-nos assim, olha: aperfeiçoará a
até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, o tempo de aperfeiçoamento é do dia em que você se converteu, do momento em que você se converteu, até a volta de Cristo, até o dia em que você for chamado à eterna glória, ou Cristo volta e nos arrebata, ou você sai desta vida física e se encontra com Ele. Mas esse período entre o seu encontro final, esse período que começa na sua conversão e que vai até o seu encontro com Cristo, é esse tempo que Deus tem para trabalhar em você, até o dia de Cristo. Então não perca tempo, não perca tempo. Se o curso é tão pequenininho, né? Você ainda vai perder a aula? Não perde não. O nosso curso é muito pequenininho, nossa vida é muito pequena aqui. Então não perde a oportunidade de crescer e de ser doutrinado por Deus. Aceite a doutrina do Senhor no seu coração, aceite a palavra de Deus, aceite os ensinamentos, aceite ser transformado por Ele. Não queira fazer de você a forma em que a palavra de Deus precisa se encaixar, mas seja sim a palavra de Deus a forma em que você vai entrar e vai se moldar segundo a vontade daquele que envia a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Mas eu ainda quero pensar com você o seguinte: quando nós alcançamos esta bênção de sermos aprimorados, né? O Senhor ele vai fazer-nos úteis, ainda mais úteis para a sua obra, ainda mais úteis para a sua casa. O apóstolo Paulo ele nos ensina muito, quando ele nos revela em muitos versículos, que Ele quer tirar-nos da condição de meninos para elevar-nos à condição de anciãos. Ele fala, só tem uma fala dele que ele diz assim, que nós precisamos ser meninos. Mas o único momento quando ele fala que nós temos que ser meninos, é quando ele diz que nós precisamos ser meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Na malícia precisamos ser como criança, mas no entendimento precisamos ser adultos. Efésios capítulo 4, versículo 14, o apóstolo assim nos ensina, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas bolinhas de ping-pong nas mãos de pessoas que querem nos manipular, mas podermos ser aqueles que têm certeza e integridade daquilo que crê e na fé em Cristo Jesus. Os meninos têm dificuldades de enxergar a vida com os olhos espirituais, porque muitas vezes ainda estão com os olhos fixos nas coisas da vida, nas coisas da carne. O apóstolo Paulo nos diz assim, em 1 Coríntios 3:1, quando eu era menino, falava como menino. Ir ganhando a adolescência, a juventude, a fase adulta, até nos tornarmos anciãos, pessoas experimentadas, pessoas sábias no Senhor. O contínuo trabalhar de Deus em nós gerará uma firme e imutável decisão, que foi a decisão do apóstolo. Agora sim, 1 Coríntios 13:11, que diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E Deus nos chama, nesses 28 anos de vida cristã aqui na IBA, irmãos, vamos acabar com as coisas de menino?
Vamos deixar as coisas pequenas, vamos deixar as intrigas, os disse-me-disses, vamos deixar fulano falou, deixou de falar, vamos deixar as coisas de menino para trás, porque há algo muito maior. Enquanto muitas vezes nós brigamos aqui na luz, tantos estão morrendo nas trevas. Enquanto nós ficamos aqui implicados por palavras ou por questões pequenas, picuinhas, uns contra os outros, estamos deixando de realizar a obra. O inimigo das nossas almas quer exatamente isso, que nós miremos todas as coisas no mau relacionamento, na palavra, no que eu acho, que o outro pensa diferente e que não pode ser, a minha individualidade atrapalhando na coletividade. Para pastor, para irmão, para irmã, cresçamos. Eu acredito que 28 anos de idade, nós já começamos a experimentar uma maturidade maior, não somos mais adolescentes. Então precisamos olhar para este texto e acabar com as coisas de menino, pelo trabalhar de Deus em nós. Amém? Para que o mundo possa ver em nós uma marca que faça diferença, uma marca que seja indelével, uma marca que seja visível, como Malaquias vai dizer: então vereis outra vez a diferença que há entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E é isso que vai fazer a diferença, sermos vistos como justos, não porque nós arrotamos isso, sou bom, sou justo, sou salvo, não, mas pelas suas ações, pelas suas palavras, pelo seu carinho, pelo seu zelo com a obra e com Deus da obra. É entendermos que essa diferença é a marca de Cristo em você, é a manifestação de Cristo em nós. Quando o apóstolo Paulo ele diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. São estas marcas que farão a diferença. Então vereis novamente a diferença. E eu quero só finalizar lendo um último versículo para você, dizendo para você que esse trabalhar todo de Deus é uma preparação. Está escutando, igreja? Amém? Esse trabalhar todo de Deus na sua vida é uma preparação, para que você possa servir o Senhor de forma perfeita no céu. Apocalipse 22, 3 diz-nos assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Estamos nos preparando aqui para continuar servindo ao Senhor de uma forma perfeita e de uma forma eterna. Haveria motivação, escuta, haveria motivação no coração de Deus em nos levar para servi-lo eternamente, se não houver prazer em nosso coração em servi-lo nesse tempo? Fomos salvos para servir, irmãos. Fomos salvos para servir, porque Deus não é serviçal, Ele é Senhor. E todo aquele que se coloca debaixo da sua autoridade, se coloca como servo dele. O Senhor é o nosso Rei, somos os seus súditos. Sirvamos o Senhor com alegria, como o salmista nos diz. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Que assim seja, e que estejamos abertos ao trabalhar contínuo de Deus em nós, para que cada ano promova em nós a diferença que mostre Deus em nossa vida. Amém? Deus nos abençoe. Glória seja dada ao seu nome. Obrigado, Deus.